Oi, oi, oi! Chegando para mais o nosso dedinho de prosa, que seja uma prosa um pouquinho aproveitosinha, né? Que tem que ter alguma coisinha que vai salvar aqui, né? Não é possível, não é verdade? Ah, então tá bom, né? Bem-vindo, bem-vinda. Se aproxegue, né? Vamos puxar uma cadeira. Ou se você já está sentado, continua. Se você está deitado, fica tranquilo. E ó, vamos que vamos, né? Para mais o nosso dedinho de prosa, beleza? Gente, tá armando um temporal aqui, tá dando uns relâmpagos e quando eu faço assim, gente, é para ver ali os numerinhos, tá? Os numerinhos de quantos minutos eu tenho, né? Para poder falar, porque às vezes a gente tá gravando vídeo e extrapola, né, os minutos, eu tenho pouco armazenamento e aí né, acaba sem pé, sem cabeça, né? Então eu fico olhando ali porque faz sombra, né? Então é isso. Eu fiz há 2 anos atrás um vídeo sobre a homossexualidade. Veja, eu não vou falar como, e nem posso, né? Nem como uma terapeuta, nem como uma psicóloga, nem como uma pessoa que tem assim um embasamento técnico, né, no assunto. Eu vou falar, como todas as coisas que eu falo aqui, sobre aquilo que eu vivi, aquilo que eu experienciei e, e eu tive o prazer de ver o começo, o meio e o fim, certo? E um detalhe, né? Dentro da denominação, eu tinha que ficar calada, né? Porque incrível, as pessoas parece que não tem zóio na cara, né? Zóio no cara, que nem dizia um japonês vizinho meu. Brasileiro não parece que não tem o zóio no cara, né? Verdade. Ele queria dizer assim que brasileiro, né? Não via as coisas, né? Sei lá, eu acho que era isso que ele queria dizer, né? Também não tô nem interessada em saber nessa altura do campeonato. Então, é assim, eu ia na casa de uma irmã e ela tomava conta de crianças. E não tinha televisão na casa, naquela época nem sonhava celular, né? Ó. E eu não me cansava de ver que eram quietinhas, brincavam ali, a casa na frente tinha uma área bem grande, coberta, né? E ali tinha uma mesa e ali elas brincavam, as meninas de casinha e os meninos, né? Ela não deixava ir na rua nem um pouquinho. E eu não me cansava, eu falava, gente, né? Que sorte que a irmã tem, né? Toma conta de criança e ainda, olha que bênção, né? E ela já tinha uma certa idade, sabe? E aí eu conhecia, além de eu conhecer as crianças, eu conhecia a mãe, né, os pais das crianças. E aí ela colocava a mesa do almoço, né, ou às vezes era um lanche da tarde, né, alguma coisa assim. E eles iam e colocavam, né, os pratos e os copos na mesa, e as crianças, criançada é assim mesmo, né, o normal. As meninas corriam, largavam o prato lá em cima da mesa, o copo lá em cima da mesa e, ó, bora brincar, lá na tal da área grandona. E havia um menino, gente, era assim,
uma gracinha. Ele ia com as duas mãozinhas, colocava aquele prato na pia, mas com tanta delicadeza que parecia que era um cristal e aquele copo e aquele prato ia quebrar. Delicado, educadinho, pegava o copo também, punha devagarinho, né? Ele era mais assim delicado do que as meninas. Ele tinha já desde aquela idade, ele devia ter o que, uns 5, 6 aninhos. Ele já dava a pinta, né? Que ele fugia ao padrão de um menino. O certo ali, ou que a gente estava acostumado, era o quê? O menino, né? Tinha 2 meninos. E eram os meninos ficar reliando com as meninas, né? Ele, será se recusar a levar o prato? Não, ele era o mais delicado, o mais educado, o mais comportado, o mais tudo dali. Ali tinha mais ou menos umas 5, 6 crianças, entre 5 até 12, 10, 12 anos, né? Os maiorzinhos já iam para a escola e tinha os menorzinhos que ficavam ali. Esse é o caso 1. A irmã era uma pessoa, apesar da idade, ela era que nem eu, sabe? A gente falava de assuntos aberto, era uma pessoa de mente aberta. Mas ela nunca tocou no assunto do menino e não era eu que ia tocar no assunto, né? Mesmo porque eu sabia que a mãe do menino, né, era lá da instituição, mas era braba, 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 né? Aquela assim, cheguei e tô aqui. Pavio curto, né? O senhor ainda não tinha feito a obra para ela da mansidão, sabe como? Vocês entenderam, né? O outro caso de uma outra irmã, e a gente ia na casa dela. É normal um menino na faixa etária de 10, 11 anos, você vai com uma roupa, com uma blusa, né? E ele fica assim pegando na tua gola. Ai, que linda! Ai, que roupa linda, irmã! Nossa, sabe? Era normal uma coisa dessa na idade daquele menino? Aí já não tinha mais criança na casa, era só aquele menino. Ele tinha na época 10, 12 anos. Não ia na rua brincar, não gostava de jogar bola, sabe? E aqui era, nesses anos que eu estou falando, era rua sem saída, ruas tranquilas, ruas de terra, sabe? Então a molecada entra dentro de casa para tomar água e comer, o resto é rua, né? Aqueles moleques ainda que se sujava de terra, aquela infância maravilhosa, né? E esse menino, ele ficava o dia inteiro ali dentro de casa, né? Essa irmã tinha televisão. E aí eu ficava assim olhando, né? E eu falava, meu Deus, será que ela não percebe, né? O jeito dele, a maneira dele, ele gostava de conversar, né? Ele se metia na conversa e ficava até desagradável, né? Porque eu não sabia se eu dava atenção para ela ou se eu dava atenção para o menino, né? Aí ele falava assim, ai, mas a voz era já, né? Aquela voz, né? De um gay. E a minha irmã também nunca falou nada, nunca falou no assunto, mas um dia ela falou no assunto. Aí ela falou assim, ai, sabe, irmã, esse meu filho, ele tem um retardamento. Ele é meio esquisito, né? Eu vou levar ele na APAE. Aí eu pensei comigo, né? Eu falei, eu não acho que isso é caso de APAE, né? Mas se ela quer levar ele na APAE, deixa ela levar, né? Quem sabe lá ela vai ser orientada, né? De acordo. Bom, 2 assuntos postos, né? Vocês entenderam. Tempo passou e esse menino, o delicado que põe o prato na mesa, que nem se fosse pôr uma porcelana chinesa,
cresceu, tipo 18, 19 anos, e estava trabalhando, né, aqui na localidade. E aí começaram, né, os falatórios. Ai, você viu? A irmã viu o filho da irmã tal? Nossa, mas como ele desmunheca, né? Meu Deus do céu, né? Este começou. Como ele desmunheca, né? Meu Deus do céu. E ele continuava delicado, atencioso, educado, tanto que a gente ficava feliz e queria ser atendida por ele. Porque realmente ele era assim, né? E aí começaram os falatórios assim já, né, na cara, né? Demorou, né, pra cair a ficha, mas caiu. Eu não sei mais dele, não vi mais por aqui, tá? Mas ficou realmente, né, bastante visível, né, que realmente ele era um gay. O outro caso, eu estava um dia na rodoviária e estava ali esperando o meu busão. Quem eu vejo passando por mim? O outro filho da outra irmã. E eu nem estava reconhecendo ele, sabe? Ele passou já de mochila nas costas, ficou um homão grandão, sabe? E aí ele me viu e ele veio até a mim. Oi, irmã, quanto tempo, né? Ai, eu tô trabalhando, né? E também bem acentuado, né? Aí vejam vocês, desde criança, esses meninos eram diferentes. Eu não vou culpar os pais, nem a mãe, nem ninguém, né? Eu acho que isso não é caso de... Tem gente que fala, né? Tem que precisa levar no terapeuta, precisa levar no psicólogo, né? Eu não acho que isso é caso. Principalmente, veja, eu estou falando que eu conheci eles crianças, dentro de um padrão de uma igreja, né? Que ele nunca via televisão, ele não, né? E aí, esse menino, o maior, né? Começou a conversar comigo, que ele estava trabalhando, mas assim, bem, sabe? Nada contra, eu só estou falando e estou fazendo os gestos, por favor, sem preconceito nenhum. Ele estava trabalhando, ele era dono do seu nariz, né? E aí ficamos conversando, e aí eu perguntei como vai sua mãe, isso e aquilo, aquele outro. Não era a casa de pai, né? Era que realmente ele tinha preferências de ficar o dia inteiro dentro de casa, com a mãe, né? Com as irmãs que chegavam, muito apegado à mãe, certo? E aí, eu canso de falar para vocês aqui que o meu pai, ele tinha um pequeno sítio lá no interior, em Tupã, e tinha muitos animais, aves, né? E ele gostava muito de criar porco e galinha. E tinha muita galinha no quintal, tinha muito galo, né? E tinha um galo, né? Eu tive um galo assim também aqui. Muito lindo, ele chamava Jorjão. Sabe aqueles galos que eles têm aquela cor de pena azul marinho, esbranquiçada, cor de fogo, ruivo, e muito lindo, ele tem assim 4, 5 cores, e ele é muito bonito e eles são muito bravos, né? Eles são os donos, os garanhões do quintal, tá? Eu não sei se é uma qualidade, né, já daquela ave. E o meu pai tinha um outro galo, né, de porte menor, e o galo era gay. Vocês acreditam que o Jorjão, ele ia pegar as galinhas, né? Acho que todo mundo aqui já viu como que fazem, né? Os galos e as galinhas. O Jorjão ia atrás das galinhas, né? Para galar, né? As galinhas. O outro galo que era de menor porte, o delicado,
ele ia junto. Vocês acreditem se quiser, se alguém aqui já teve criação, né? Pode falar se já teve também uma criação assim. Enquanto ele estava, o Jorjão, copulando a galinha, não sei nem se é esse o termo, né, que se usa para ave, né? O outro galinho, né, ele ficava ali, quieto, olhando, como se fosse realmente um voyeur, né? Aí o Jorjão saía daquela, ia para outra e ele ia junto, ficava ali, par, olhando e não largava do Jorjão. Meu pai era crente, né? Morria de vergonha de falar algumas coisas na frente da gente, embora a gente já era casada com filhos, né? Aí ele só ria e ele falava assim, esse Jorjão aí, esse galo aí, ele é meio, né? Ele só falava isso. E a gente passava férias lá, né? E um dia eu pude realmente ver o comportamento dos dois, né? Então, a pergunta é, se já desde criança se tem na criação, né, nas aves, nos animais, já vi também outras pessoas darem depoimentos de cachorro, de outros animais, né, que não queria saber de maneira alguma da fêmea. Se existe realmente, né, eu não vou falar problema, né, porque eu acho que falar problema eu já estou rotulando, né, eu não quero falar esse problema, mas eu não tenho outra palavra. Se já existe esse preconceito, né, preconceito, vamos falar essa palavra, acho que se é esse o preconceito, homem, mulher, né, masculino, feminino, e aí vem a palavra, né, que acho que é o que mais é o conflito dos que tem essa opção, né, esse gênero, principalmente porque quem está no mundão, para eles isso não significa nada, para eles, né, agora para aquele menino crente, aquela menina crente, que desde criança foi para a escolinha, foi para o estudo bíblico e que ouvia Romanos e que ouvia o Apocalipse, que ai, né, dos efeminados e ai desse, ai daquele, é uma dor na alma muito grande, né, um conflito muito grande. E aí o que acontece? Eu falei até agora dos meninos, né? Mas eu vi também na denominação meninas, tá? E ficavam dentro do culto e se abraçavam e se beijavam e ficavam muito perto e uma deitava no ombro da outra e eu falava, nossa, que coisa esquisita, já eram assim 15, 16 anos, sabe? E eram tal, eu conhecia também, né, as mães e o pai e tudo, e eu falava assim, nossa, mas né, que pegação, né? Isso aqui dentro da igreja, não para quieta, né? E dali a pouco saía do culto e iam lá fora, e dali a pouco entrava. Olha, era um horror aquelas duas meninas. Lindas, 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 lindas. Numa faixa etária de 15, 16 anos. E aí também, tempos depois, escutei o zum, 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 que uma irmã contou que não deixava mais a filha dela ir dormir na casa daquela, porque aquela, né, entendeu como que funciona, né? Então, a pergunta que não quer calar é essa. Eu não vou dizer hoje que realmente hoje está muito na moda. Minha filha é professora e de uns anos para cá descambou o negócio. Disse que dentro da sala de aula elas se beijam, elas e elas, eles e eles, e não tem controle. É né? Eu não acredito que foi de repente assim, ou então toda a vida existiu, né? Eles falam sai do armário, então tá todo mundo saindo do armário. A maioria, as mulheres sempre se queixaram que tinha poucos homens, né? E agora a concorrência tá desleal, né? Porque você pode ver,
Ai, fulano saiu do armário, ciclano saiu do armário, né? E sempre colocam no cinema, nas novelas, né? Dois homens lindos, maravilhosos, duas mulheres lindas, maravilhosas, né? E as pessoas estão assistindo aquilo e acaba achando aquilo normal, achando bonito, né? E então eu acho que de uns tempos para cá, eu já ouvi, né, muita gente falar, nossa, a concorrência está desleal, não tem homem na praça. E então eu acredito que até a maioria seria assim para sair, né, para viajar, para ter uma companhia, né? Ou sei lá. E então era sobre isso que eu queria falar. Tem o reino animal, tem no meio da igreja, tem no meio de todos os lugares. E eu queria falar sobre o sofrimento e o conflito destas pessoas. Que muitos nós sabemos que se casam para, né, dar uma escondidinha, são infelizes, fazem as mulheres infelizes, né? E eu tenho um caso também que eu contei, foi padrinhos meu de casamento, padrinho, ele foi padrinho meu de casamento, eu ia esquecendo de falar isso. E ele foi meu padrinho de casamento, estudava com minha irmã, e eu ia me casar e a minha irmã precisava de um parceiro, né, para ser o par dela. Aí ela falou assim, eu vou chamar o fulano, né? E eu falei, que legal, né? Chama assim. Um rapaz também muito bonito, muito bacana, muito educado, muito fino, né? E foi ser o par da minha irmã, para serem meus padrinhos de casamento. E tínhamos também na época, gente, olha, isso faz tempo, hein? Eu já fiz bodas de ouro. Eu casei em 1970, então fazem 53 anos essa história. E tínhamos também nosso grupo uma amiga. Então era assim, esse menino, né, que foi o meu padrinho, era homossexual. E essa menina também, nossa amiga, também era homossexual. Naquela época, não falava gay, para homem falava pederasta. Ele é pederasta. Mas eles não davam a pinta, sabe? Era coisa normal, assim, só realmente os íntimos é que sabiam. E essa nossa amiga também era, e ela morava com a avó dela, era criada pela avó dela. E eles se matavam de rir, porque a avó já era de idade, e aí a gente ia na casa e a avó falava, queria tanto que a fulana casasse para mim morrer em paz, deixar ela casada, e ela se matava de rir, sabe? Uma coisa, né? Vocês vejam a mente que era antigamente, né? O casamento, nossa, ela vai casar, ele vai cuidar dela, né? E vão ser felizes para sempre. Sabe o que eles fizeram isso? Há 53 anos atrás, esse rapaz que foi o meu padrinho de casamento e essa nossa amiga se casaram. Fizeram lá um acerto e eles se casaram, se formaram. Ele eu não tive mais notícias, mas ela nós tivemos notícia que ela, pelo Facebook, né, localizaram ela, uma profissional e tanto, né? A avó morreu, a avó ficou contente, ela apresentou o noivo, depois a avó foi no casamento, né? Claro que não foi uma festa, né? Ninguém era hipócrita a esse ponto. Mas foram lá no civil, se casaram. Olha isso, gente. Quem somos nós para criticarmos, né? Foi resolvido o assunto. Mas moraram junto durante muito tempo, cada um cuidava da sua vida. Por certo, dali uns tempos se separaram e a vovozinha foi para o céu, né? Feliz da vida. Por quê? Porque
a netinha se casou, né? E tinha alguém para proteger, tá bom? Então, a nossa reflexão de hoje é essa. Não vamos... como vamos resolver esse assunto? Na ótica da igreja, na ótica daquilo que se aprendeu, de todos os versículos, né, que condena, que homem criou macho e fêmea. Como nós vamos resolver este assunto? Fica a pergunta. Eu tenho na família, eu respeito muito, até nós esquecemos, nós nem lembramos que a pessoa é ou deixa de ser. Para nós é um ser humano, digno, de caráter, viveu a sua vida, vive a sua vida com o seu companheiro, e a gente nunca nem toca no assunto, se é, se deixa de ser, nossa, porque, entendeu? Então fica aqui para nós, né, para todos nós, essa reflexão, né? Desde criança, desde pequeno, né? Não estou falando dos da moda, dos modismos, não. Estou falando dos que realmente, veja, eu estou contando para vocês esse caso, eu estou lembrando da carinha daquele irmãozinho. Ele vinha com aquele prato, mas tão delicado, ele colocava na mesa com tanta delicadeza. Os outros colocavam o prato, um deixava cair o copo, o outro deixava isso. Ele não. Ele afastava o que tinha, ele punha com cuidado. Desde criança. Tá bom? E vamos que vamos respeitar as pessoas e que cada um sabe de si e a beleza de se ser o que é. Perguntar a Deus. Só acho que Ele pode dar a resposta. Aqueles que se sentem muito culpados, que se acha assim, muito, né? Se achegue a Deus. Senhor, eu aprendi assim e assim. E olha, agora eu estou assim. Ele é poderoso. Se for, né? Se for de te tirar, né? De te tirar esse ser que você é, se tornar uma pessoa, gente, triste eu ter que falar isso, uma pessoa normal. Eu sei lá, eu não quero de maneira nenhuma machucar a sensibilidade de ninguém, mas eu digo normal entre aspas, tá? Dentro daquilo que se aprendeu dentro das instituições. E sem contar que dentro das instituições tá cheio de pregador que prega, e que fala inclusive sobre esse assunto, e ele também tem esse gênero, né? Escondido, num casamento, mas quem conhece sabe, conhece assim, ó, de longe. Tem hora que a pessoa, ela sai do personagem. Tem como, né? Valeu! Gente, até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Que Ele tenha muita misericórdia de nós, que nos dê muita luz, muita sabedoria. Tá bom? Sim.